Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. A respeito de semear e colher, que tudo que o homem semeia, ele colhe. Você está comigo? Então eu queria que você dissesse para si mesmo: a colheita é certa. Irmãos, não tenha dúvida, a colheita é certa, porque a tudo que o homem semear, isso certamente colherá. Então a colheita é certa, irmãos. Se você está semeando coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você está semeando coisas grandes, você vai colher coisas grandes. Se você está semeando riquezas, tanto faz, espirituais, familiar, riquezas financeiras, você vai colher riquezas, queridos, porque a colheita é certa. Amém? Uma das boas dádivas de Cristo é Ele dizer que a seara já está pronta. Amém, irmãos? Então, se você semeia no reino de Deus, você semeia sabendo que já está tudo pronto já. Nós vamos colher, a colheita é certa. Amém? Mas a colheita sendo certa, pastor, poxa, que legal. Por que eu falo isso, irmãos? Eu quero instruir você com a pouca experiência que eu tenho, mas eu quero compartilhar contigo a respeito de pessoas que buscam coisas no Senhor. As pessoas buscam no Senhor, às vezes passam 1 ano orando, 2 anos orando, 3 anos, 4 anos, mas um dia a bênção chega, porque as pessoas semearam em fé, né? Pessoa que às vezes ora por um casamento, eu falei na semana passada, poxa, buscou casamento, orou, creu e ficou esperando em Deus, e esperando o dia que o príncipe encantado entraria por aquelas portas e dissesse: é você a minha Rebeca. E orou e creu e passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí aquele grande dia da colheita, porque semeou em fé, vai colher. Amém, irmãos? Aí chegou o grande dia da colheita, chegou o Isaac e deu tudo certo e as coisas estão acontecendo. Então agora aquele casamento bonito e a lua de mel agora passa 5 anos que a pessoa desaparece e não vem mais à igreja. Por quê, irmãos? A colheita foi tão boa, mas foi tão boa a colheita, esqueceu de voltar e dar graças a Deus. Quantas pessoas, irmãos, quando eu disse a minha pouca experiência, o curto tempo que eu tenho como pastor, mas quantas pessoas na igreja: pastor, ora por mim, eu preciso tanto de um emprego, pastor. E aí nós oramos pelas pessoas, irmãos, e as pessoas creem. Eu nem estou falando da nossa oração, eu estou falando da fé da própria pessoa. As pessoas creem, elas semeiam em fé, dizendo: eu preciso do emprego, eu estou atrás de um emprego, eu preciso de um emprego, eu preciso de um milagre financeiro. E aí aquele tão esperado emprego chega, e o emprego é exatamente no horário do culto. E a pessoa: uau, fui abençoado pelo Senhor, e aceita aquele emprego que é no horário do culto. Então durante 1 mês, 2 meses, a pessoa fica trabalhando naquele emprego. Só que depois de 2 meses o emprego muda, o horário muda, a pessoa volta a trabalhar de manhã, mas aí já está cansado demais para vir dar graças a Deus. Você entende? Então a colheita é certa, mas nós precisamos aprender a, depois da colheita, render graças ao Senhor. Nós precisamos aprender a ter um coração grato, queridos, não só ao Senhor, mas também aquelas pessoas que nos ajudaram, aquelas pessoas que enquanto nós semeávamos, alguém ia lá e regava a nossa semente junto conosco, irmãos. É necessário ter um coração grato, e na grande maioria de nós falhamos nessa área. Não é assim? O filho cresce, mamãe troca a fralda, mamãe carrega no colo, mamãe faz tudo, alisa, faz cafuné, troca de roupa, a mamãe faz tudo. Aí quando o filho chega na adolescência, ele já acha que sabe mais do que a mãe. A mãe já está ultrapassada. E aí o filho já começa a colocar a mãe de lado. Ei, mãe, você não entende de nada. Alguém já ouviu isso ou eu estou falando? Sabe, irmãos, nós somos ingratos por natureza, mas Deus nos ensina a ser diferente, a render graças a Ele. Irmãos, a voltar e dar graças a Deus. Vamos ler um texto comigo? Para não dizer que eu estou falando sem ler texto nenhum. O Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante, vai falar dos 10 leprosos. Se alguém aqui não conhece o texto, nós vamos ler juntos. Lucas 17, 11. Então vamos lá. De caminho para Jerusalém, estava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Perdão. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre,
compadece-te de nós. Presta atenção que essa foi a semeadura deles. Eles creram que Jesus era o mestre, creram que eles podiam receber alguma coisa de Jesus. Então eles vendo Jesus, eles gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus tem compaixão, sim ou não, irmãos? Jesus sempre tem compaixão. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Eles foram purificados antes mesmo de chegar nos sacerdotes. Simplesmente porque eles semearam em obediência. Eles semearam em fé, buscando em Jesus. Depois semearam em obediência, quando Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. Então eles estavam semeando. Indo eles, irmãos, a colheita foi rápida. Indo eles, foram purificados. Versículo 15. Vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Só um dos 10 voltou, fazendo o quê? Dando glória a Deus, prostrando-se aos pés de Jesus e agradecendo pelo que ele tinha recebido. Todos colheram. Ou melhor, todos semearam em fé, todos semearam em obediência, todos colheram a cura. Mas somente um voltou para agradecer. Aí você já conhece o texto, Jesus começa a indagar os que estavam em sua volta, dizendo: poxa, mas não eram 10 os leprosos? Não foram 10 os que foram curados? Você percebeu o tamanho do buraco que ficou, irmãos? A cada 10, um. Matematicamente nós estamos bem defasados de coração grato, sim ou não? Não foram 10 os que foram curados e somente este voltou? Aí a Bíblia diz: e este era samaritano. Não é assim? De 10, um só voltou para render graças a Deus. Irmãos, eu gosto muito de sempre trazer um retrospecto da minha vida. Se você fizer isso de vez em quando, isso é muito bom, fazer um retrospecto da sua vida, porque você vai ver cada buraco que você já enfiou o pé e Deus tirou você, sim ou não? Rapaz, é cada buraco feio que nós colocamos o pé, irmãos, e Deus foi lá e com mão forte nos livrou. E aí a gente foi caminhando mais um pouquinho, aí enfiava o pé no buraco de novo, e Deus mais uma vez nos tira do buraco. E assim sucessivo retrospecto da nossa. Foi bom o tempo todo, queridos. Se nós fizermos um retrospecto da nossa, vários momentos financeiros nossos, nós comemos ovo frito. Quantos gostam? Melhores momentos financeiros, rapaz, só tem arroz, feijão e ovo. Olha que riqueza. Nos nossos piores momentos, Deus nunca deixou faltar. Nos nossos piores momentos de saúde, nós fomos ao médico, a maioria das vezes andando. O pior momento de saúde nosso. Nos nossos piores momentos emocional, nós estávamos certos, familiares nos ajudando, amigos. Irmãos, o tempo todo Deus é bom. E por que não ter um coração grato? Irmãos, por que nós temos tanta facilidade de ao que não temos? Parece até contraditório, porque eu preguei na terça-feira para você se apegar àquilo que você não tem e correr atrás. E desejar o mais de Deus, não foi isso? Mas nós temos muita facilidade, às vezes, de nos apegar com maior firmeza àquilo que não temos e esquecemos de dar graças por aquilo que temos. Amém? Eu falei na terça-feira, rapaz, tem o tempo da bicicletinha, mas chega tempo do carro, não é assim? Mas graças a Deus pela bicicletinha de vez em quando, sim ou não? Graças a Deus, a bicicletinha já me levou para tanto lugar, irmãos. Se eu for contar o tanto que eu já andei de bicicleta, eu já dei 2 voltas ao mundo, mais ou menos. Porque eu já andei muito de bicicleta. E ela quebrava meu galho, ela era muito boa. Quando minha primeira bicicleta foi roubada, foi uma frustração tremenda, perdi minha bicicletinha. Então por que não ser grato com aquilo que temos, queridos? Por que não dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor é bom, porque eu tenho tanta coisa boa. Só o simples fato de nós estarmos aqui, queridos, sentados nesses lugares. Ei, o povo do Senhor o adorou no deserto.
E nós estamos aqui sentados nessas cadeiras, com ar-condicionado, adorando ao Senhor. E às vezes tem até dificuldade, o Fernando fica ali estimulando você, e você tem dificuldade para dar um pulo ou um salto, sendo que Deus te encheu de saúde, te encheu de graça. E, irmãos, te fez mais do que vencedor. Às vezes eu vejo os bobos aí pulando aí por causa do time do Corinthians ou qualquer um outro time parecido. Eu só falo do Corinthians porque eu não gosto dele mesmo. Mas eu vejo uns bobos pulando aí por causa de time, irmãos. Aí o time ganha e o time perde. Mas na igreja, vamos saltar, vamos pular, irmão, vamos dançar. A gente fica tudo. Será que a gente tem motivo para dançar, Fernando? Fernando fica ali, por que você não dança? As irmãs todas. Ei, por que você não se diverte? E ele diz, o melhor está por vir. Ei, quanta coisa boa já veio, irmãos? Quanta coisa boa já veio, irmãos? Coisa boa que o Senhor já nos deu, não é? Abre sua Bíblia lá comigo, em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio 8. E versículo 10. Deuteronômio 8 e versículo 10. O Senhor está dando uma exortação ao seu povo, porque Deus havia guiado esse povo pelo deserto. Deus havia abrido o mar vermelho para eles passarem. Deus havia libertado eles com mão forte. Deus havia sustentado eles com o maná que veio direto do céu, que eles nem semearam. Olha que coisa boa. Eles nem semearam. Eles simplesmente creram na palavra que dizia libertador no Egito. Deus levantará um libertador no Egito. Deus levantará. Eles creram e receberam. E Deus os libertou. Versículo 10, ele diz, comerás e te fartarás. Diga, fartura. Que coisa boa, irmãos. E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, o Senhor diz, ei, guarda-te, não esqueça dos mandamentos, não esqueça do juízo de Deus. Por quê? Porque é possível que depois que você se fartar, você se esqueça. Aí ele diz, para não suceder, versículo 12, que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, diga, boas casas. Deus é tão bom, irmãos. Quantos tem uma casa boa aqui? Mas o que é ser boa, irmãos, é a nossa casa. Não existe nenhuma casa melhor do que a nossa casa. Você está comigo? Rapaz, às vezes eu viajo e fico em hotéis bons. Eu fico em hotéis muito bons. Eu como em restaurantes bons, mas não tem lugar melhor do que a minha casa. Por melhor que seja a cama daquele hotel, não é igual a minha. Por melhor que seja a comida daquele restaurante, não é como um arrozinho com ovo em casa, um ovinho frito na manteiga. Uau! Por melhor que seja, irmãos. Aí Deus diz, depois que vocês comerem, se fartarem, depois de vocês construírem boas casas e morar nela. A boa casa é porque é a sua, irmãos. Quantos aqui conhecem casa de palafita? Mais conhecido como barraco, é isso mesmo? É barraco? Eu ainda lembro. Vocês viram o último vendaval que teve aqui na Baixada Santista? O tufão que veio ali do mar e arrancou telhados de vários lugares, sim ou não? Arrancou telha aqui na igreja. Aí você passa naqueles barracos, telha fina, não tem um prego nelas. Os barracos estão tudo em pezinho. Aí as pessoas ficam lá, como eu queria ter uma casa boa. Ei, o Senhor te deu boa casa e o Senhor te sustenta. Eu não estou dizendo para você se conformar com um barraco, não, irmãos. Corra atrás de algo melhor sempre.
mas seja sempre grato por aquilo que Deus te deu. Versículo 12: para não suceder que depois de teres comido, e estiveres farto, depois de haveres edificado boelas. Verso 13: depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então o conselho que Deus dá para aquele povo, que pode ser, nós podemos trazer isso para o nosso tempo. Quantos aqui foram libertos do pecado? Quantos foram libertos da miséria, da enfermidade e da morte? Ei, irmãos, nós não podemos esquecer dessas coisas. Por isso Jesus, quando ele está mandando João escrever as cartas às igrejas, ele diz, para a primeira igreja, ele diz: olha, eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor, arrepende de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Por quê, irmãos? Porque naquelas primeiras obras nós sabemos exatamente de onde Deus nos tirou, e nós nos entregamos a Ele, e nós rendemos graças ao Senhor, porque nós entendemos que Ele é bom. A bondade de Deus nos salvou, irmãos, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos deu vida quando nós ainda não éramos nada, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Devemos sempre render graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos abrir o texto, Salmo 107, por favor. Salmo 107. Versículo 1. Já começa bem, não começa? Rendam graças ao Senhor. Diga para alguém: renda graças a Deus. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse texto é maravilhoso, porque vai mostrar aqueles buracos que nós colocamos o pé e que Deus nos salvou. E de novo nós fomos lá e caímos no buraco e Deus nos salvou. Versículo 2: digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou como um forte do inimigo, e congregou de entre as terras do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto. Quantos aqui já andaram errantes? Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, e para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflições e ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e havendo desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração, caíram e os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas, da sombra da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Renda ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra de Deus continua falando das quedas, e continua falando de Deus como um forte libertar. E o povo cai de novo, e Deus liberta de novo, e o povo cai de novo, e Deus liberta de novo. O versículo 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Verso 21, rendam graças ao Senhor por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifício de ação de graças a Ele. Sabe, irmãos, os nossos cultos não devem ser cultos de petição simplesmente. Porque quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, nós nos reunimos para cultuar um Deus bom, um Deus que nos salvou, um Deus que nos guarda. Hoje Ele está fazendo isso, ainda que você não perceba, mas tudo que há de vida em você vem de Deus. Tudo que está em você vem de Deus. Tudo que você tem
que você pode considerar bom para você, vem de Deus. Devemos sempre ser gratos a Ele. Na questão da semeadura, irmãos, nós devemos semear sempre. Não devemos nos cansar de fazer o que é certo. Não devemos nos cansar de fazer o bem. Devemos semear sempre. Nós vamos colher sempre bênçãos sem medida. É o que Deus prometeu para mim e para você, sim ou não? O Senhor prometeu bênção sem medida. As bênçãos dele virão sobre ti e te alcançarão. Mas quando essas coisas acontecerem, queridos, sejam gratos a Deus. Aprendam a ser gratos ao Senhor. Pastor, como eu posso fazer isso aí, irmãos? Tem tantos meios de você expressar graça, expressar gratidão. Tem tantos meios. Expresse gratidão. Comece pelas pessoas. Às vezes eu olho para esses músicos, como eu sou grato a Deus pela vida desses músicos, irmãos, porque eles nos conduzem a uma adoração maravilhosa. Não é gostoso? Eu costumo dizer que eu posso ir a qualquer igreja. Às vezes eu vejo o Eliezer cantar, e nem o Eliezer canta tão bem as músicas deles quanto a gente canta aqui, as músicas do próprio Eliezer. Os meninos vêm aqui e eles fazem o melhor deles, irmãos. Às vezes no domingo eles saem da casa deles 4 horas da tarde. Eu me lembro quando o Caio estava fazendo escola de ministros comigo, no domingo, nós chegávamos de São Paulo 3 horas da tarde. Aí o Caio dizia, pastor, é só o bate e volta. Vou em casa, almoço, tomo banho e volto para a igreja. E eles chegam aqui às vezes 5 horas, e eles preparam música, eles ensaiam, eles oram para que não seja algo simplesmente natural. E quantas vezes nós chegamos em um deles e falamos, rapaz, glória a Deus pela sua vida. Eu sou grato a você. Ei, irmãos, quantas vezes agradecemos um diácono na porta, porque às vezes toma chuva para ir nos buscar de guarda-chuva no nosso carro. Quantos pegaram o carro? Aí o diácono toma chuva lá para proteger. Não vou aqui não, vou aqui na sua chapinha. Porque você não pode se molhar, mas o diácono está tomando chuva. E quantas vezes fomos gratos, irmãos? Quantas vezes compramos um presente de gratidão para essas pessoas? E quando eu digo um presente de gratidão, não precisa ser algo, irmãos, caro não, mas pode ser alguma coisa que você olhou e falou assim, rapaz, isso aqui é a cara daquele baterista lá. Eu vou abençoar aquele baterista, porque eu vi a cara dele, vou comprar de presente para ele. Estou fazendo aqui um mexendo, depois a gente acerta aí. Mas sabe, irmãos, tem um coração grato. A nossa mídia, já pensou a gente acompanhando todo o bombardeio de versículos que a gente joga para vocês aqui? Acompanha aí na Bíblia. Atrasava a nossa pregação em meia hora. Mas a nossa mídia joga lá tudinho, rapidinho. Ó. Muda aí a tradução, coloca a tradução, outra tradução aí. Eles mudam rapidinho. Tudo rápido para nós. E quantas vezes a gente foi ali e perguntou se eles precisavam de alguma coisa? Pelo menos um copo d'água, né? O que você acha da gente mudar esse aspecto nosso hoje ainda? E ser grato a Deus pela vida das pessoas e também ser grato às pessoas que fazem por nós, irmãos. Existe um sacrifício, irmãos, que cada um aqui faz. E eles fazem por você. Sabe aquele final de ano? Pergunta retórica, tá? Quantos aqui deram caixinha do lixeiro? Os caras saem gritando, ó a caixinha do lixeiro, ó a caixinha do lixeiro. Aí um de nós, tá? Não vou falar quem é não, mas um de nós diz assim, rapaz, a gente já paga para eles. A gente paga nossos impostos, a gente já paga para eles. Houve um tempo, irmãos, em São Vicente, talvez alguém aqui morou em São Vicente nessa época, em que a prefeitura não estava pagando a empresa do lixo e eles fizeram greve. 3 dias de greve dos caras, a cidade já tinha se tornado um lixão. Já tinha lixo no meio da pista, sabe, lixo espalhado nas calçadas. 3 dias de greve que os caras fizeram. Como esses caras são importantes para nós. E quantos de nós saem na porta para dizer assim, ei, quer um copo d'água? Rapaz, tem uma coca geladinha aqui, vocês querem? Por quê? Porque os caras têm feito por nós. Mas eles têm o salário deles, então tá tudo certo, né? Fazem por obrigação. Não, irmãos, nós precisamos aprender a ser grato.
por aquilo que as pessoas estão fazendo por nós. Até mesmo nossos funcionários. Quantos empresários tem aqui? Ei, seu funcionário pode fazer melhor ainda se você for grato a Deus pela vida dele e se você sempre expressar gratidão a eles. Gratidão é algo de Deus, irmãos. É algo de Deus isso. Expresse gratidão às pessoas. Agradeça. Dê um presente, faça alguma coisa, mas expresse para eles. Faça com que eles entendam que o que eles estão fazendo está alcançando a sua vida. Seja grato ao Senhor, acima de todas as coisas. Mas também seja grato às pessoas. Graças a Deus pela vida daqueles que acreditaram em mim. Graças a Deus pela vida daqueles que me empurraram e disseram: ei, você vai dar certo. Amém, irmãos? Isso é bom, não é? Eu quero colocar aqui um bombardeio de versículo para você. Nosso tempo já está indo embora. A mídia vai me ajudar, eu sei, né? Vamos lá então. Ó, depois você deixa o presente da mídia lá, tá? O medianeiro está ali fazendo assim, ó. Glória a Deus. Eu disse Salmo 107, versículo 8, eu já li com vocês, diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 15, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 21 diz a mesma coisa. Versículo 31 diz a mesma coisa. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 147 e versículo de número 7 vai dizer: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus. Salmo 30, versículo 4: salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Salmo 7, versículo 17: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a tua justiça, cantarei louvores ao nome do Altíssimo. E assim, irmãos, a lista segue em pelo menos 200 versículos. Rendam graças ao Senhor. Rendam graças ao Senhor. Rendam graças ao Senhor. Amém. Porque nós estamos fechando com isso. Quantos tiveram um bom ano aqui? Quantos tiveram um ano glorioso? Quantos viram a grandeza de Deus manifesta na sua vida? Aleluia. Quantos viram coisas acontecer na sua família? Vendo Deus trabalhando na sua família, nas suas finanças. Quantos viram isso? Ei, irmãos, no começo desse ano, eu quero dizer para você que no começo desse ano, eu orei por uma determinada área da minha vida. Eu disse: Senhor, é o tempo disso acontecer, eu creio. E eu me apego ao Senhor e eu sei que vai acontecer. Essas orações minhas foram o mês de março. Eu passei o mês inteiro de março orando cada situação. E de março para cá, irmãos, não parou de chover sobre essa situação. Sabe, irmãos, coisas chovendo, a chuva de Deus vindo e enchendo, irmãos, tudo aquilo que eu busquei em Deus lá no mês de março. E até hoje ainda está pingando ainda. Muita coisa acontecendo. Sabe, queridos, Deus é bom, a bondade dele tem nos alcançado. Coisas grandes têm acontecido. O Senhor está nos guardando, Ele nos mantém de pé, Ele nos mantém seguro. Irmãos, quanta boa dádiva tem vindo de Deus para nós. E nós precisamos mesmo render ao Senhor, porque Ele é bom e a bondade do Senhor dura para sempre. Você pode ficar de pé comigo? Eu queria que o louvor subisse de novo para a gente fazer. O Senhor é bom e seu amor. Mas eu não vou cantar não, prometo. Aleluia. Eu queria que você levantasse suas mãos um pouco e tirasse esse tempo para render graças a Deus.